Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Essa semana nós já retomamos o nosso estudo presencial na instituição espírita. Vocês hoje irão sentir falta da Mita e da Carla, porque elas, infelizmente, nós estamos na terça-feira. Elas não poderão comparecer ao estudo da terça-feira, mas para nós é uma alegria estarmos de volta e olhando para os rostinhos de vocês, a gente sente falta desse encontro, né? Isso é muito bom. Mas vamos continuar no mesmo ritmo. Aqui ao meu lado está o nosso irmão Augusto, que irá proferir a nossa prece de gratidão. Fechemos os nossos olhos. E voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre, possamos dizer: amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que aqui nos reunimos em um grupo maior, voltando a esse estudo que realizávamos em um grupo pequeno, mas com muito amor, com muita alegria. Aqui nos encontramos, buscando, Mestre, essa intuição, essa vontade que todos aqui demonstram nessa busca de Ti. E acima de tudo, Mestre, amigo Jesus, te rogamos que a espiritualidade amiga possa intuir a nós todos para tirarmos, Mestre, todo o ensinamento que necessitamos para a nossa caminhada para Ti. Abençoa a todos aqui presentes, que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, amigo Augusto. A nossa irmã Lígia será a nossa continuista. Ela vai dar aqui uma rápida recapitulação para a gente entender aonde nós estamos. Que fala sobre o desenvolvimento da mediunidade. A tia falou que mediunidade é uma faculdade orgânica, mas que pode ser desenvolvida com o estudo e o trabalho no bem. Então mostra 3 pessoas que chegam numa mesa mediúnica e primeiro são desencarnados, e André Luiz vê a quantidade de atendimento que a equipe espiritual faz aos desencarnados, porque quando chegam os encarnados, ele fala que nós não temos esse comprometimento. Aí mostram 3 candidatos a médium. Ele tinha desvios graves sexuais e estava cheio de larvas, porque o André Luiz recebe um magnetismo para ele poder ver os detalhes dos encarnados. Então, nos órgãos genitais desse rapaz, tinha larvas que estavam ali por causa do desequilíbrio sexual dele. E isso estava atrapalhando que ele fosse médium. Aí aparece um outro médium alcoólatra. As larvas estão no sistema digestivo, no fígado, no pâncreas. E também estão ali, é mais um outro tipo que já de vampirismo ali desse rapaz. E uma senhora que ela tem a glutonaria, ela come em excesso. E as larvas estão por todo o sistema digestivo dela. Então coloca que a gente se afiniza com aquilo que a gente pensa do mesmo jeito. Então todos deram abertura para esse vampirismo, essas larvas entrarem nele, e eles não conseguiam, aí ficavam desanimados, não queriam mais ir para a reunião, e eles abriram a porta para serem vampirizados. Um resumo é isso. Obrigada, querida. E nós estamos agora aonde? Dentro de um centro espírita, tá? Em uma prática mediúnica. Na verdade, é um exercício mediúnico. E ali tem um grupo, todos eles ávidos em querer desenvolver a faculdade mediúnica. Então, eles estão ali a treinar. E cada um apresentando as suas deformidades. E essas larvas, bem falado pela nossa querida Lígia, são larvas. Ele usou o termo larvas porque ele está falando de uma forma, tentando comparar.
Está tentando nos dar bacilos. Bacilos, olha, exatamente, são os bacilos de natureza psíquica. Por quê? A criatura que tem a sua fragilidade sexual, ela pensa sexo, vive sexo. Tem uma vida devassa. Então, logo, esse comportamento psíquico dele constrói esses bacilos psíquicos que vai deformando. A criatura que bebe o álcool também vai criando esses bacilos de ordem psíquicas. Por quê? Porque é uma enfermidade psíquica. E a criatura que come demais também não está diferente. Então aqui ele colocou 3 situações. E aí a gente se depara com o André Luiz. André Luiz está horrorizado. Ele disse, poxa, eu fui médico na Terra, acompanhei vírus, bactérias, uma série de coisas, mas isso eu nunca vi. Aí o questionamento dele agora é, isso passa? Isso é transmitido? Pode transmitir? Como é que constrói um trem desse dentro da gente, né? Então a gente se depara um corpo físico e o corpo perispiritual totalmente ali contaminado. Todos os nossos comportamentos, eles têm uma influência direta no nosso organismo. Então eu acabo destruindo o corpo perispiritual, que vai refletir no meu corpo físico. Uma hora, outra hora, isso vai acontecer, tá bom? Ficou claro isso, gente? Então é um comportamento desequilibrado que acaba criando esses micro-organismos na região específica e que vai chegar uma hora que vai adoecer mesmo. Vai adoecer mesmo. Ok? Bacilos. Eu tenho uma médica aqui. Pronto. Deixa a gente voltar aqui. Aqui, olha. A pergunta dele. Deixa eu ver aqui. A gente está comentando. O Augusto fez a leitura geral, não foi, Augusto? E nós estamos aqui comentando já a resposta de Alexandre. A pergunta dele, do André, foi essa. Ouça, meu amigo. Como se verificam os processos da doença de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas. E ele usa esse termo vampirismo aqui, mas é um espírito vampirizando eles. É justamente esses bacilos, esses micro-organismos criados pela personalidade humana. É um processo de autodestruição. Todas as lições do nosso Senhor Jesus é para nós termos vida e vida em abundância. Todas as lições do nosso Senhor Jesus é para a gente ter saúde, saúde em abundância. Plenitude, plenitude e abundância. Ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Isso é contagioso, né? Como adquiriu isso? Então, o André Luiz está com a cabeça aqui cheia de perguntas. E o nosso querido Alexandre começou já a responder, comentamos bastante no último estudo, e agora vamos pegar aqui do finalzinho que a tia estava comentando. Diz o nosso querido Alexandre. Então, vamos retomar aqui a resposta que Alexandre deu a André Luiz, tá bom? A pergunta é, como isso foi construído? Ele já explicou a semana passada, que ele falou das ações, tá? Aí ele falou a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. Então ele já começou a explicar. Então quando você está encolerizado, germes. Desesperado, que a desesperação é a ausência total de fé. Cria também os germes psíquicos. O ódio
cria germes psíquicos. E o vício, aqui ele se deparou com 3 vícios: o do sexo, o do álcool e o da alimentação. 3 vícios. Tudo isso, como ele diz, oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Aí tem como nosso Senhor Jesus Cristo falar disso lá atrás? A gente hoje fica com a cara de paisagem. Isso existe? Isso pode? E continua Alexandre, tá? Mentor espiritual. Qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio, porque ele não perguntou se era contagioso. O contágio aqui é fato consumado. Chega uma pessoa com ódio. E aí? E aí, como é que tu vai ficar? A pessoa te responde com 4 pedras na mão. E aí, tu vai ficar o quê? Tô nem aí, duvido. Então é contagioso? E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Desde que? Por quê? Como que? Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício. Se você oferece um ambiente propício para isso, se você vive um ambiente propício, vai pegar. Basta ter um mal-humorado dentro de casa. A gente emburra para um lado, o outro emburra para o outro. Basta ter um desequilibrado no trânsito. Entende? Desde que então, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros, aqui ó, do mesmo nível. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou pegar nosso Chico Xavier, vivendo com um violento, um agressivo. Tu acha que ele vai ficar violento e agressivo? Não vai. Ele não será contaminado. Então a contaminação, ela acontece porque são companheiros do mesmo nível. Porque nós conseguimos fazer muito bem para quem nos faz muito bem. Mas se a pessoa não faz do jeito que eu gosto e do jeito que eu quero, eu já não trato tão bem assim. Se a pessoa está ali me paparicando, lambendo meus pés, está uma maravilha, vaidade e orgulho. Mas se a pessoa não faz isso, pronto, acabou. Por isso é que Jesus diz: amar a quem te ama, fazer o bem a quem te faz o bem, que recompensa tereis? Assim também fazem os fariseus. Que recompensa tereis? Porque fazer o bem para quem me faz o bem, isso não me torna bom, não. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas fazer o bem para quem não concorda comigo, para quem diz o que eu não quero ouvir, mas é aí que me torna grande, porque não tem troca. Então, pode contaminar? Pode. Contaminar quem? Quem que contamina? Aqueles que estão no mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, vamos falar agora de doença física. Essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós, com violência, esse processo, por exemplo, nós vivemos um período agora de contaminação. Todo mundo se trancou ali, desesperado, né? O povo morrendo de medo de desencarnar. Eu me diverti muito com o espírita com medo de morte. Eu digo, mas que espírita é esse, menino? Já não sabe que vai permanecer vivinho do outro lado?
Mas o povo fica agoniado, né? Que o espírito tá desesperado aí, correndo da sala para a cozinha, né? No campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós espíritos, se desenvolve com as modificações de ordem o quê? Naturais. Olha que interessante. Então ele diz, naturalmente no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós vai se desenvolvendo isso com as modificações naturais. Aí ele explica, aliás, não pode ser de outro modo. Mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Eu achei isso o máximo. A pessoa tem vocação para o abismo. A pessoa tem vocação para se fazer o mal. Parece que tem um dedinho podre, buscando problema para si. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação, palavra aí, viciação, particular da personalidade, cada viciação particular da personalidade produz. Essa viciação particular da personalidade da pessoa, da persona, produz formas sombrias. Grifa aí formas sombrias para você entender isso. Porque o que o André Luiz está chamando de germes, o que ele está chamando de... Qual foi o outro termo que ele usou? Os bacilos, ele está usando o conceito dele acadêmico de medicina. Aqui quem está respondendo é Alexandre, ele já chama de quê? Formas sombrias. Cada viciação, vício particular da personalidade, então nós tivemos aqui 3 personalidades. O do sexo, o do álcool e o da comida. E tem caboclo que tem os 3 de uma vez só. Não é verdade? Desrespeito sexual, bebe e ainda usa o álcool, não é pouco não. Então imagina como não está. E aí se chama tudo isso de vampiro. Qual a função do vampiro? Ele suga. E são esses bacilos, criados por quem? Pelo próprio psiquismo. Não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. O que é essa vocação? Porque quando chega lá no abismo, tu vai caindo assim de leve, né? O abismo é tchumbum, acabou, morreu, desencarnou, acabou. E tem gente que tem vocação para ir para o abismo. E é verdade, o cidadão me acende um cigarro, vocação para o abismo. Qual é o futuro? Abismo. Sexo sem respeito, abismo. Álcool, abismo. Comer em excesso, abismo. E tem outros vícios, tá? Então não é vocação? É vocação. Cada viciação particular da personalidade produz formas sombrias, que eles são consequentes. Consequente de quem? Da viciação. Da viciação. É uma consequência. E estas quem? As formas sombrias, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável. Ele aqui pegou o campo agora. Então, se você não cuida ali do teu pedacinho de terra, o que a planta vai fazer? Aquela plantinha rasteira vai tomar conta. Vai tomar conta. E toma conta por quê? Porque você não capinou. Você relaxou, você abandonou aquele pedaço de terra. Abandonou. Então ele diz assim, ele faz uma comparação, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável,
são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece ainda o espírito de vigilância e de defesa. Aí, vigilância. Falamos muito isso no Evangelho de domingo. Evolução incomoda a quem não evolui. A quem está nas trevas se irrita profundamente com o progresso do outro. A gente vê isso aqui. A gente vê isso aqui entre nós dos terrícolas. Se aparece de repente alguém que está numa condição melhor, o outro já se irrita. Tu já viu fulano, hein? Trocou o carro. Eu é que sei. Despeito. Inveja. Isso acontece no mundo espiritual. Então o espírito que está lá ralando nos infernos, nos vales da vida, olha de repente para o Murilo e diz: tá todo esse negócio de OS, tá se achando. Não, vamos já atrapalhar a evolução dele. O que o Murilo mais quer? Qual é a fragilidade do Murilo? Essa aqui, olha, é dinheiro. Então é aí que ele vai cair. Nós vamos proporcionar tudo para que ele caia. E eu digo que em 30 anos de espiritismo eu já vi muita gente cair. É por isso que a gente diz, a gente se arvora ao trabalho íntimo e se arvora ao trabalho do Cristo, mas não entra nesse processo de vigilância e defesa. Cai feio. E cai feio. Tia, como é que eu posso saber, tia? Não atende os teus caprichos. Não faça do jeito que tu quer. Faça do jeito que Jesus quer. Essa é a regra áurea. Essa é a regra certeira que tu tá certa que tu tá evoluindo. O contrário tá caindo. Abismo. Por relaxamento do responsável. E isso ele está dizendo, olha, são extensivas as regiões próximas. A todas as regiões. É extenso, isso também vai para lá. Onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Aí você lembra da fala de Jesus? Vigiai e orai incessantemente. Vocês conheciam esses vampiros? Esses vampiros aqui, vocês conheciam? Evidenciando a extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou Alexandre. Essa fala de Alexandre vai ser bem longa, nós vamos ler ela completamente e aí depois a gente vem ticando isso no ticadinho do Jaraqui, tá bom? Sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velho reincidente no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores.
alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros, por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque, se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repleto de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Aí tem como a gente pegar um texto desse e ler para casa? Dá para compreender? Você não tem noção tanto de informação que tem aqui dentro. Obrigada, Augusto. Essa voz do nosso irmão Augusto. Descobrimos lá atrás, né, Augusto? Lembra, Jô? Ele começou a ler para mim lá no Livragênesis, eu olhei e digo, opa, temos um radialista aqui. Nasceu um radialista, nasceu a voz. Vamos então comentar até onde o tempo nos permite hoje. Diz o nosso Alexandre, sei que a sua perplexidade é enorme, a nossa também. Como esses germes psíquicos, o psiquismo pode criar? Pode, gente. A gente acha o quê? Que as enfermidades físicas, elas chegam assim, cheguei. Não, fomos nós que criamos. Se não foi de forma direta, foi de forma indireta. O nosso corpo adoece por conta da nossa forma, nossa conduta moral. Nós enfermamos o nosso corpo. Aí vem alguém e diz assim, então tia Chica enfermou bastante o corpo dele. Não. Espírito superior que pede uma enfermidade, pede para mostrar para nós, espíritos rebeldes, que é possível sim, apesar da enfermidade, ser fiel a Jesus e trabalhar no Cristo, trabalhar com Cristo. É para isso, ele solicita, por isso que a gente vê também uma irmã Dulce com problemas respiratórios,
com muita dificuldade, mas em algum momento ela parou de trabalhar. Não, a gente tem uma enxaqueca, não vai para o centro espírita. Eu dou uma dor de cabeça, não vou não. Não é verdade? Então eles são espíritos que solicitam para mostrar para a gente, para dizer que é possível sim, quando se quer. Então sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Essa lei aí é com L maiúsculo, ele está falando de que lei? Lei divina, que são as leis naturais. Lei divina são as leis naturais. E nós não estamos errando, não é nessa encarnação. Nós estamos reincidindo nos erros. Meus irmãos, vou dizer uma coisa que dá vontade de chorar. Mas a gente tem aprendido que nós repetimos os mesmos erros. Sabe quando a criatura cai no mesmo erro, cai no mesmo erro, cai no mesmo erro, cai no mesmo erro? Sabe quando você está aprendendo alguma coisa que a pessoa te diz, aí tu vai e pum, erra de novo. A pessoa te diz, tu vai e erra do mesmo jeitinho, repetindo constantemente. Assim somos nós. Nós caímos igual um pato no mesmo erro. Repetimos. Quem está falando isso é Alexandre, não sou eu não. E ele usou um termo, reincidentes no abuso da lei. Não é no uso não, é no abuso. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, então as pessoas confundem assim. As nossas primeiras encarnações está de comum acordo com a história e com a ciência. Vamos pegar lá os homens da caverna, o homem de Neandertal, os homens primatas. Aquele ser ali, ele já tinha a razão? Não. Ele tinha um livre-arbítrio? Não. Isso está no livro dos Espíritos. Quem que conduzia ele? O instinto. Ele era 100% instinto. Existia maldade dentro dele? Não. Porque não tinha paixões. A paixão é quando você começa a perceber a sua individualidade, começa a escolher o que você acha que é melhor para você. Então, quando é que é dado? Começa o início do livre-arbítrio, a partir do momento que o homem começa a adquirir as suas paixões. Isso está no livro dos Espíritos. A partir daí, que ele vai desenvolvendo a inteligência e a razão, aí começa a ser dado o livre-arbítrio. Dar o livre-arbítrio é escolha e assuma as consequências da sua escolha. Então foi a partir daí que o homem começou a se sentir. O homem, o ser hominal, o terrícola, começou a fazer as besteiradas. Todos os terrícolas fizeram besteirada? Não. Quando o livro Consolador pergunta a Emmanuel sobre a evolução do Cristo Jesus, o que o Emmanuel diz? O que nós sabemos é que o planeta que o nosso Senhor Jesus evoluiu, os planetas, né, vamos dizer assim, mas que a evolução do nosso Senhor Jesus foi uma evolução reta. Ele não fez parte desses espíritos do 1% do rebelde. E é interessante, porque são 99% que seguem o caminho reto. Só 1% se rebela, daí a parábola de Adão e Eva, se rebela contra a lei, acha que é mais inteligente do que Deus, porque essa é a maior... A gente é capaz de dar ordem a Deus. Meu Deus, eu quero isso, eu quero isso. Meu Deus, cura fulano, porque o melhor para ele é a cura. Quem te disse? Mas quando a gente faz pedido a Deus, a gente está dizendo isso. Mas o que o Pai Nosso diz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas não, a gente tem certeza que nós somos mais inteligentes que Deus. Então a gente está dando ordem para Deus. Então olha como o homem é metido. Então nesse processo de evolução, 99% segue a lei de Deus, que é a lei da inteligência. E 1% se rebela. Desde o primeiro dia da razão na mente humana, porque o princípio inteligente não começou lá atrás, lá no átomo. Porque o princípio inteligente, ele inicia a sua elaboração no átomo. Está lá no livro dos Espíritos também. Então, quando ele está estagiando já na condição de espírito no corpo humano, aí ele diz:
Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos. Aonde está escrito a lei de Deus? Uma vez adquirida a razão, ali no homem, já está inscrito ali, como ele diz, os princípios religiosos. Por isso que nós temos uma necessidade de divindade. A gente pega os nossos primórdios, os nossos irmãos lá, que éramos nós lá iniciando, a necessidade de adorar um Deus. Então isso faz parte da nossa natureza. Então fazer o mal é nadar contra a nossa natureza. Por isso é que ele usou o termo vocação para o abismo. Desde o primeiro dia da razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Então Deus nos criou e disse: vai lá, faz o que tu quer. A lei ele deixou lá. Agora olha a palavra, sugerindo-nos. Mas tia, por que ele não obrigou? Meus irmãos, ele quer que a gente seja um Cristo, não um robô. E nós somos criaturas tão rebeldes, se nós fôssemos obrigados, a gente já está reclamando do mesmo jeito. Mas também, eu não posso nem escolher. Então você vai querer questionar, né? Como diz o livro, você como ousas questionar a sabedoria infinita de Deus? Então ele nos deu o livre-arbítrio. Ele disse: eu quero que você venha pela tua escolha e não pela minha imposição, porque o amor jamais poderá ser uma imposição. O amor é uma conquista. Eu tenho que sentir necessidade de... Quando é que a gente toma o caminho do bem? Quando a gente cansou do mal. E sabe quando a gente cansa do mal? É quando a gente já está todo lapiado. É quando a gente já está em carne viva. Que a gente já não consegue mais ficar de pé, que a gente já está ali rastejando. De tanto sofrimento. A gente não aguento mais. Não aguento mais. Cansei. Aí a história do filho pródigo. Lembra a parábola do filho pródigo? Poxa, o filho, ele só podia receber a herança depois que o pai morresse. Ele pediu a herança antes do pai morrer. E o que aconteceu com esse filho rebelde? Foi se alimentar com os porcos. Quando ele voltou, o pai, dentro dessa parábola, ele corre. E olha que o pai é um idoso. Isso não era um comportamento de um irmão judeu. Principalmente o senhor, né? Eles andavam muito calmo ali com aquele cajado. E na parábola de Jesus que ele corre para receber o filho. O que Jesus está querendo dizer? A alegria de Deus quando um filho volta ao seu regaço. Porque um pai sofre, né? Quando vê as escolhas equivocadas de um filho. Imagina Deus. Então a gente chega nesse nível, rastejar várias e várias encarnações, a bem sofrer, até entender que o caminho que a gente escolhe, esse caminho egocêntrico, de vaidade, de orgulho, é o caminho de muita dor. Sugerindo, então, Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, à medida que o ser humano, o terrícola, vai desenvolvendo a inteligência, ele começa a se sentir importante. A gente aqui, o terrícola, a criatura faz um cursozinho acadêmico, pega um certificado, pronto, tem certeza que é Deus. Já se acha superior à humanidade. Pode observar, gente. Você pega um certificadozinho, um cargozinho, pronto. É Deus. Já olha para todo mundo de cima. Como se os outros fossem inferior. Tem uma posição social financeira, pronto, acabou. Estou mentindo? Estou falando besteira? Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Então, quanto mais ele desenvolve a inteligência, menos respeito tem
pelas dádivas sagradas. E aí eu vou deixar dos pais, da próxima semana, para a gente pegar essas lambadas boas, né? No processo da educação. Foi bom, gente? Como é que tá o lombo? Esse primeiro dia de retorno presencial já foi uma sacudejada, não foi, Murilo? Só peia, né, Jorginho? Vira. Acorda, é verdade, essa é a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo diz: levanta, ó tu que dormes, né? Alguma pergunta, gente? Tá bem ticadinho esse jaraqui? Muito bem. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todas as lições do nosso Senhor Jesus é para nós termos vida e vida em abundância. Todas as lições do nosso Senhor Jesus é para a gente ter saúde, saúde em abundância. Plenitude, plenitude e abundância. Por isso é que Jesus diz: amar a quem te ama, fazer o bem a quem te faz o bem, que recompensa tereis? Assim também fazem os fariseus. Que recompensa tereis? Porque fazer o bem para quem me faz o bem, isso não me torna bom, não. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas fazer o bem para quem não concorda comigo, para quem diz o que eu não quero ouvir, mas é aí que me torna grande, porque não tem troca. E eu digo que em 30 anos de espiritismo eu já vi muita gente cair. É por isso que a gente diz: a gente se arvora ao trabalho íntimo e se arvora ao trabalho do Cristo, mas não entra nesse processo de vigilância e defesa. Cai feio. Tia, como é que eu posso saber, tia? Não atende os teus caprichos. Não faça do jeito que tu quer, faça do jeito que Jesus quer. Essa é a regra áurea. Essa é a regra certeira, que tu tá certa que tu tá evoluindo. O contrário tá caindo. Abismo. O nosso corpo adoece por conta da nossa forma, nossa conduta moral. Nós enfermamos o nosso corpo. Então isso faz parte da nossa natureza. Então fazer o mal é nadar contra a nossa natureza. Então ele nos deu o livre-arbítrio. Ele disse: eu quero que você venha pela tua escolha e não pela minha imposição, porque o amor jamais poderá ser uma imposição. O amor é uma conquista. Eu tenho que sentir necessidade de... Quando é que a gente toma o caminho do bem? Quando a gente cansou do mal. E sabe quando a gente cansa do mal? É quando a gente já está todo lapiado. É quando a gente já está em carne viva, que a gente já não consegue mais ficar de pé, que a gente já está ali rastejando de tanto sofrimento. A gente não aguenta mais. Cansei. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vou pedir para nossa amiga Odila, vem orar para a gente, Odila. Só falta a Osa para cantar para a gente, né? Gente, foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente sente muita falta desse contato, que realmente o canal ajuda, é maravilhoso, mas a gente precisa, né, Odila? Desse olho no olho, assim, olhar o olhão da tia Conceição assim em cima, né? E desses abraços. Então vamos envolver a nossa irmã Odila, que vai fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, graças te damos pela oportunidade de receber o pão da vida, o pão que alimenta nossa alma e que nos ajuda a cada dia a crescer junto contigo. Quanto é maravilhoso, Senhor,
voltar para os teus braços, quando muitas das vezes nos distanciamos, quando muitas das vezes, Senhor, tanto Tu nos chamas e nós não queremos Te ouvir. Mas graças Te damos, Jesus amado, pela oportunidade e pelo atributo da vontade que faz parte de nós, a vontade perseverante de nos levantarmos e de acordarmos para a realidade divina. Obrigada, amigos espirituais, mensageiros do bem, aqueles que nos tutelam, nossos anjos guardiões, que a bondade divina nos concedeu para nos levantar quando caímos, enxugar as nossas lágrimas quando muitas das vezes choramos. Senhor Jesus, ajuda-nos para que sejamos perseverantes na busca do Teu infinito amor por todos nós. Agradecemos a nossa querida Conceição, que com tanta boa vontade e carinho nos proporciona também esses momentos de muita luz. Envolve, Senhor, a nossa irmã Conceição, para que ela sempre seja firme nesse propósito, nesse compromisso, e que juntos estendamos as mãos para formar um elo de muito amor e de muita esperança. Que assim seja. Acabou. Foi tão rapidinho, não foi? Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.